Amém. Essa semana alguém me fez uma pergunta. Eu não sou um bom respondedor de perguntas. E as pessoas têm milhares de perguntas e agora elas têm acesso a nós, a todos nós, por causa da internet. Então as pessoas de todos os lugares no mundo têm acesso. Eu não sou assim um bom respondedor, porque na maioria das vezes eu não gosto das perguntas que as pessoas fazem, não é? Primeiro, porque grande parte das perguntas que as pessoas fazem, elas não estão buscando a verdade. Nós sabemos como os fariseus gostavam de fazer perguntas, mas eles não queriam saber a verdade. Eles sempre tinham uma intenção que não era a única intenção pela qual nós devemos fazer perguntas a Deus, ou querer saber o que a Bíblia fez. A maioria das pessoas que fazem pergunta para mim sobre dinheiro, elas querem ficar com o dinheiro delas. Eu acho que elas deviam ficar, não é? E não tentar encontrar uma maneira na Bíblia para o seu amor ao dinheiro ser justificado. A maioria das pessoas que me fazem perguntas sobre todos os temas, elas já têm uma ideia do que elas querem ouvir. E se elas não ouvirem o que elas queriam ouvir de nós, elas vão fazer a pergunta a outra pessoa, e a outra pessoa, e a outra pessoa, e a outro pastor, até que alguém diga aquilo que ela quer ouvir. Ela tem uma ideia sobre os problemas da alma, e se ela não recebe a resposta que ela queria, ela vai perguntar a outra pessoa. Até que alguém responda o que ela quer ouvir, aí ela pensa, graças a Deus, eu encontrei a resposta. Mas vamos ser sinceros, isso é uma maneira debochada de procurar a resposta. Procurar a resposta até que alguém dê a resposta que você já queria lá no início. A Bíblia diz que isso é se cercar de mestres segundo as nossas concupiscências. Porque nós sentimos coceira no ouvido e só queremos encontrar alguém que coce os nossos ouvidos, ou seja, que fale aquilo que nós queríamos ouvir. Mestre segundo as nossas concupiscências. Então, quando eu percebo que a pergunta é assim, eu já não quero responder. Se a pessoa já sabe a resposta que ela quer, então fique com essa resposta. Outras pessoas fazem perguntas que eu também não gosto de responder, porque elas não têm nenhum valor espiritual para aquela pessoa. As pessoas gostam de fazer debates, então elas procuram coisas que não têm nenhuma importância. Não é que não tem importância, tem uma importância, está na Bíblia, e é importante, mas não é fundamental. Então elas querem saber com quem o que em Gênesis os filhos dos homens casaram com os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. Não é uma resposta difícil, mas essa pessoa não está procurando santificação, porque é óbvio que essa pergunta não é fundamental para aquela pessoa se santificar. Às vezes as pessoas me perguntam se eu sou infralapsariano, não é, ou supralapsariano. É óbvio que eu sou supralapsariano, mas eu não gosto de discutir a respeito disso. Não vejo quem faz essas perguntas ter um interesse, e a ordem dos decretos de Deus, a ordem lógica dos decretos de Deus é maravilhoso, não é? Mas eu não vejo em quem faz aquelas perguntas nenhum interesse espiritual, nada de que diz respeito ao santifica-os na verdade. Agora, tem pessoas que fazem perguntas que a pergunta em si nem é profunda, mas tu vê que por trás daquela pergunta há algo profundo. E apesar de haver certa ignorância, há uma intenção em conhecer algo a respeito de Deus, que às vezes é mais profundo do que a própria pergunta que a pessoa fez. Por isso há respostas na Bíblia incríveis a perguntas que você talvez não fizesse, você se sentisse meio idiota de fazer. Porque, por exemplo, Jesus está falando com os discípulos e falando a respeito de coisas grandiosas e Filipe diz: então mostra-nos o Pai. Ou Tomé diz: olha, nós não sabemos para onde você vai, como é que a gente vai seguir o caminho? Você diz que vai para um lugar para onde você vai, mas a gente não sabe para onde você está indo, como é que ele vai saber o caminho? Parecia uma pergunta tola, mas uma das coisas mais maravilhosas que está na Bíblia é a resposta a isso. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Certamente quem fez a pergunta não esperava a resposta que recebeu, e certamente a gente foi tremendamente abençoado por eles fazerem essa pergunta. Ou Filipe dizer: então mostra-nos o Pai, isso vai nos bastar. E Jesus respondeu para Filipe: eu não tenho estado convosco tanto tempo, Filipe, quem vê a mim vê o Pai.
Então há perguntas que a própria pessoa que fez a pergunta não tinha dimensão da resposta que ela ia receber. Então, essa semana alguém me perguntou por que nós somos justificados apenas pela fé? Se a fé é um dom de Deus, e se é verdade aquilo que Agostinho falou, concede o que ordenas e ordenas o que quiseres, então por que a fé é a única maneira de nós sermos justificados? Deus podia fazer de outro modo, não é? Se ele vai dar aquilo que ele exige, ele podia dizer que a justificação era por outra coisa. Isso que a pessoa estava simplesmente perguntando porque ela tinha uma dificuldade agora, inicialmente, de compreender as doutrinas da graça. Mas eu achei a pergunta mais importante do que a intenção final daquela pessoa. Então, por que a fé? Nós somos justificados apenas pela fé. Porque há um sola fide no caminho da salvação. Então, o único tipo de fé que me importa quando alguém faz essa pergunta, e sempre que alguém me faz uma pergunta, eu isolo o pensamento do mundo e me concentro no que a Bíblia diz. Eu não me importo. Por exemplo, a psicologia secular, ela fala sobre psicologia, quer dizer, o estudo da alma. Só que os pais da psicologia, eles não acreditavam na alma. Não na alma que nós conhecemos na Bíblia. A alma é a parte imaterial do ser humano, não tem nada a ver com o nosso corpo. A alma, Jesus diz assim: olha, não tema aquele que destrua o corpo e não pode fazer nada à alma. Você vê, há uma completa separação entre as duas coisas. Tema aquele que depois de matar o corpo, joga a alma no inferno. Você vê, você não deve temer o que faz ao seu corpo, porque ninguém pode, ao maltratar o seu corpo, como fizeram com os apóstolos, fazer nenhum mal à sua alma. Pelo contrário, nós somos mais do que vencedores. Se formos para Paulo falando sobre a mesma coisa, o sofrimento que pode ser imposto a nós, ou os sofrimentos da vida, nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas. Não é possível fazer mal à nossa alma fazendo mal ao nosso corpo, a não ser que nós venhamos a responder ao mal ao nosso corpo de uma maneira pecaminosa. Não é? Então, eu não me importo muito com as definições. Quando eu falo sobre alma e sobre a verdadeira psicologia da alma, eu não estou falando sobre algo que tem a ver com hormônios e química e biologia, porque isso é o corpo da gente. Não é? É óbvio que quando os formuladores da psicologia secular propuseram o estudo da alma, eles estão falando sobre isso, sobre os processos biológicos e bioquímicos no homem, na mente do homem, e como o homem processa isso e como a evolução levou-lhe a processar isso, porque eles não acreditavam em nada a não ser na matéria. Eles, ateus, por isso que eles não acreditam no pecado como algo moral, não é? Então não me importa. E o único tipo de fé que me importa, não é a fé salvadora. Eu não me importo com todas as outras fés, como eu não me importo com todas as outras definições de alma que o homem pode dar. Deus deu definições da alma e como ela deve ser e como ela é e quais são os seus verdadeiros grandes problemas, e isso me basta. Deus deu uma definição de fé e essa é a única que me importa, a fé que nos une a Cristo, de modo que a justiça dele é contada para a nossa justificação. Essa é a única fé que me interessa. Qualquer coisa sobre qualquer outro tipo de fé não desperta o meu interesse. Essa fé que faz a justiça dele ser contada como nossa justiça, ela é um poder também do Evangelho que me santifica. É o poder do Espírito Santo em mim que produz afeições santas, como vimos no domingo passado pela manhã, se eu não me engano, Jonathan dizendo que as afeições do Espírito, a alegria, que é a primeira, da onde vieram todas as outras, é um bom sentimento na alma, ou seja, na parte imaterial do ser humano. A alegria está lá, é por isso que ela não é afetada com o que acontece aos nossos corpos ou às nossas vidas assim. E a fé que nos une a Cristo, de modo que a justiça dele é contada para nós, é a mesma fé
que flui em poder em nós para a nossa santificação. Portanto, você não pode separar a justificação de todas as outras coisas que a fé faz. Em outras palavras, eu não estou interessado na fé como ela é considerada de forma geral. A fé das outras religiões, a fé da ciência na validade dos seus princípios, sabe, a fé na ciência, não me interessa a fé na ciência, nem a fé na psicologia secular. As pessoas têm uma fé imensa na psicologia secular, tem 300 tipos de terapia e teses diferentes. É óbvio que o cara vai ter que escolher por fé tudo aquilo, não é? Eles têm uma fé enorme. Eu não me interesso por essa fé. Eu não me interesso, apesar de ser algo não ruim, eu não me interesso muito sobre a fé que uma criança deposita nos seus pais. A fé de que vai ficar tudo bem, a fé, é ótimo que uma criança tenha a fé em que seu pai pode mais do que ele pode de verdade, mas essa fé não me interessa. Eu sei que ela acaba não podendo fazer nada. Mesmo a fé que um cônjuge podia ter no outro, eu tenho uma música do Simon e Garfunkel que eu acho muito linda, muito linda. E há pouco tempo eu e o Claudio estávamos fazendo aniversário de que a gente se conheceu. Eu coloquei até na internet essa música. Eu acho ela linda, mas eu acho ela linda mais como uma expressão de um desejo do que da verdade, do que a letra diz, porque a letra eu achava mais adequado nós cantarmos aqui como um hino, né? Lá no caso eu botei a versão que Elvis Presley canta, que é uma ponte sobre águas turbulentas. E é óbvio que a pessoa está dizendo para a pessoa que ele ama, para a mulher que ele ama, que quando todo mundo te deixar, quando a escuridão chegar, quando ninguém estiver ao seu lado, eu vou ser como uma ponte sobre águas turbulentas. Eu vou me colocar como uma ponte. Para você o quê? Passar seguro por essas coisas. Quando o dia mau chegar, quando as coisas ficarem difíceis, quando o mundo tirar tudo de você, eu vou ser como uma ponte. Eu vou me colocar como uma ponte sobre essas águas turbulentas, para que você passe por elas. É lindo. Mas nós sabemos que os seres humanos, a não ser Cristo, pode cumprir isso. Só Ele pode dizer o que nós falamos hoje no início: eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Nós podemos dizer isso para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, mas não é verdade. Nós devemos criar nossos filhos no temor do Senhor. Nós não podemos ter justificativas que nossos filhos nasceram caídos e que por isso a nossa responsabilidade é só orar por eles. Não, nós temos que criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. E nossa responsabilidade é colocar a verdade de Deus como testeira, desde que eles são bebês, na entrada, na saída, de dia e de noite, mostrando que Deus é a coisa mais importante do que a vida deles, mais importante que a escola, mais importante do que o papai, do que a mamãe, mais importante do que qualquer coisa. E nós temos que inculcar isso na cabeça deles, a Bíblia diz, e nós temos que colocar lá como testeira, para que eles sejam inundados dessa verdade, enquanto vê em nós uma paixão por Deus todos os dias, uma paixão para estar com o povo de Deus, adorando a Deus, de tal maneira que eles sejam saturados por essa verdade, porque nossos filhos vão ficar órfãos. Nós não podemos ser realmente uma ponte, não podemos falar para o nosso filho: eu vou ser uma ponte sobre as águas turbulentas em toda a sua vida, porque em breve nós não estaremos aqui, nós não estaremos para as pessoas aqui. Eu não me interesso muito se alguém sentir paz porque outro ser humano lhe fez esse tipo de promessa, eu vou ser uma ponte sobre as águas turbulentas nesses dias maus. Essa pessoa está fadada a se quebrar quando descobrir que no dia mau aquela pessoa, por mais que quisesse, não pode ser. Então eu não estou interessado na fé da psicologia secular, nem na fé da criança nos pais, ou qualquer outro tipo de fé que não seja a fé em Cristo. Estou interessado apenas na fé que obtém a vida eterna, e não é ir para o céu. A vida eterna é conhecer Deus como Deus, Deus como o seu tudo. Então a fé que salva é a que me interessa, como está em Atos 1:16-31 e Romanos 10:9. Eu me interesso pela fé que justifica, como está em Romanos 3:28, Gálatas 2:16, e eu me apego à fé que santifica, como está em Atos 26:18, 1 Pedro 4:11.
E para você entender a natureza da fé, qualquer outra fé, eu não me interesso, pensamento positivo, otimismo, sabe? Gente que vê o copo meio vazio e vê ele meio cheio, tudo isso é inútil. Para entender a natureza da fé, é proveitoso considerar porque somente a fé justifica. Aí que está que a pergunta da pessoa era mais interessante do que a intenção, a princípio dela, como a pergunta do Felipe, quando ele disse, mostra o Pai a nós, ou quando o outro discípulo disse, nós não sabemos para onde vai, e Jesus dá uma resposta profunda, porque só essa fé em Cristo, que é um dom de Deus, é proveitosa para nós considerarmos de verdade e compreendermos porque somente nós somos justificados pela fé. Ela é um dom de Deus. Nós sabemos que o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, ele liga a graça à fé, e a primeira coisa que a graça dá a nós no tempo para nos conectar de volta a Deus é a fé em nossos corações. É assim que o Pai nos leva ao Filho. Agora, por que não o amor ou alguma outra disposição virtuosa? Porque só a fé, nós somos salvos somente pela fé e não somos salvos pelo amor. Porque o Espírito Santo não produz um amor em nós, a Bíblia diz, justificados, pois, pelo amor, temos paz com Deus. Ou justificados por uma outra virtude que o Espírito, pela paz. Não é? O Espírito Santo produz a paz em nossos corações, as afeições, o fruto do Espírito. Agora, por que não assim? Justificados, pois, pela paz, nós temos acesso a Deus. Por que não é nenhum sentimento assim, que nós podemos chamar de virtuoso, se todos esses outros sentimentos e afeições vão ser produzidas pelo próprio Espírito Santo? Por que não amor ou alguma outra disposição virtuosa? Esse como Grisham Machen, que é um teólogo importante na história da igreja, nasceu em 1881, morreu em 1937, ele era professor da Universidade de Princeton e um grande teólogo. Há uma obra dele chamada O que é a Fé?, publicada em 1925. E ele responde, de certa forma, a pergunta que essa pessoa fez. Por quê? A justificação é só pela fé e não Deus diz assim, se alguém me amar, vai ser justificado. O Espírito Santo ia lá e produziu o amor, já que ele vai produzir o amor. Não é? E aí você era justificado porque amou a Deus. Mas não, só a fé. E ele diz assim, nesse livro, o que é a fé? A verdadeira razão porque a fé obtém esse papel tão exclusivo no Novo Testamento, no que concerne a obtenção da salvação, deixando de lado o amor ou qualquer outra coisa no homem, é que a fé significa receber algo, não fazer. Receber algo, não dar. É que a fé significa receber algo, não fazer algo, ou mesmo ser algo. Dizer, portanto, que a nossa fé nos salva, significa que não salvamos a nós mesmos, na menor medida, e que é Deus quem nos salva. Então, em outras palavras, nós somos justificados somente pela fé e não pelo amor, e não pela paz. Sinta a paz em Deus e você vai ser salvo. O Espírito Santo podia conceder a paz, nós sentíamos e éramos salvos. Como nós mencionamos, Agostinho diz, concede o que ordenas e ordenas o que quiseres. Deus poderia exigir eu ter paz e um sentimento de amor por Ele para me salvar, e Ele poderia dar a paz e o amor e me salvar, não seria um impedimento, mas é óbvio que Ele não fez assim. Em outras palavras, nós somos justificados somente pela fé e não pelo amor, e não por qualquer coisa que a gente seja, ou que a gente nenhum desses sentimentos que nós chamamos de virtuosos, porque Deus quer deixar bastante claro que Ele opera a salvação fora de nós, que nós somos aceitos por coisas fora de nós, que não há nada em nós que fez Ele nos dar o dom da fé e nos salvar.
que toda a nossa salvação não tem nenhuma relação conosco. É por isso que ele fez assim. E que a pessoa e a obra de Cristo são a única base da nossa aceitação diante dele. Não nada que nós sentimos, ou nada que nós fizemos. Porque todo o nosso sentir e todo o nosso fazer vai vir do que Cristo fez. Então, um século antes de Grisham Machen, um outro grande teólogo reformado chamado Andrew Fuller, nasceu em 1754, 1815. Você vê, o Grisham Machen nasceu em 1881, portanto, alguns anos depois do Andrew Fuller. Ele fala sobre a mesma coisa, e ele diz assim: a justificação é atribuída à fé, porque é pela fé que recebemos Cristo. É pela fé somente e não por qualquer outra graça que Deus conceda. Ou seja, não recebemos Cristo pelo amor que Ele concede, pela paz que Ele concede, pela fidelidade que Ele consegue. A justificação é atribuída à fé porque é pela fé que recebemos a Cristo. É pela fé somente e não por qualquer outra graça. A fé é peculiarmente uma graça recebedora, o que nenhuma outra graça é. Você viu o ponto? Se fôssemos justificados pelo arrependimento, pelo amor ou por qualquer outra graça, isso nos transmitiria a ideia de que algo bom em nós foi levado em consideração para a nossa salvação, sobre a qual a bênção foi outorgada. Mas a justificação pela fé não transmite essa ideia, esmaga essa ideia. Então, por quê? Por que a justificação ser somente pela fé, se ela é um dom de Deus e todas as outras coisas, como o arrependimento, também é um dom de Deus? Mas por que nós não somos justificados pelo arrependimento? Ele sublinha isso, não é? Porque a fé, a graça da fé, o dom da fé, é peculiarmente, e nós podemos dizer praticamente a única, é uma graça recebedora, o que nenhuma outra graça é. Se fôssemos justificados pelo arrependimento, pelo amor, por qualquer outra graça, isso nos transmitiria a ideia de que algo bom em nós foi levado em consideração, sobre a qual a bênção foi outorgada. Mas a justificação pela fé não transmite essa ideia. O que ele coloca é a fé à parte de outras graças e virtudes. O que o Fuller está dizendo, e o Grisham Machen, é que a fé é separada de todas as outras coisas que são virtudes que o Espírito Santo produz em nós, ou as afeições. Ela é uma graça, ele diz, e a expressão é perfeita, ela é peculiarmente recebedora. Foi isso que Paulo disse em Efésios 2,8: pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou seja, a graça nos salva, nos dando a fé, e mediante essa primeira coisa que a graça nos dá, que é a fé, nós somos justificados. A graça de Deus se correlaciona com a fé em nós, como está em Romanos 4,16, que diz: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Você vê que Paulo deixa claro de que se não for somente pela fé, não está de acordo com a graça, porque a fé é a única graça que é apenas recebedora. As outras graças que o Espírito Santo opera em nós, operando as afeições, elas não são essencialmente recebedoras. E a razão é que a graça é o dar espontâneo de Deus, e a fé é o dom que nos faz receber o que Ele dá. Então, quando Deus nos justifica somente pela fé, Ele não leva em conta a nossa fé como virtude. Você vê, ela é algo só recebedor, ela é só o abrir dos nossos corações para receber o que outra pessoa fez. Então, sim, a fé como recebimento de Cristo, o que vale dizer que não é nossa virtude, sim, é de Cristo, que é a base da nossa justificação. Como a graça da fé, o dom da fé, é algo só recebedor, não dá nada, Cristo fica sendo a única base da minha salvação até o fim e para sempre. Agora, o que a fé recebe? Você tem que entender que a fé é a única graça recebedora. Por quê? Porque quando eu falo assim, eu amo a Deus, eu estou dando algo a Deus, o meu amor, não é? Quando eu adoro a Deus,
apesar de ser aquilo que o Espírito Santo opera em mim, eu estou dando, eu estou fazendo algo em direção a Deus. Mas a fé não faz nada, a fé só recebe. Não é? Ela é uma graça essencialmente recebedora. Quando eu me arrependo, eu estou assumindo coisas e declarando coisas a respeito de Deus. Eu estou dando a Ele a honra devida ao seu nome. Eu estou dando a Ele o reconhecimento de como o pecado roubou sua glória. Mas a fé não está dando nada, a fé só recebe. Todas as outras graças, você vê, esse é o ponto estabelecido, são graças que você também dá. É mais fácil então você confundi-las com virtudes. Nós não somos justificados pelo nosso arrependimento, não somos justificados pela nossa tristeza no nosso arrependimento, não somos justificados pela nossa alegria, não somos justificados pelo nosso amor, somos justificados pela fé. Então a pergunta-chave é: o que é a fé? O que é a fé que o dom da graça dá? Que recebe algo para que ela seja a fé justificadora. Como eu disse, se você define a fé errado, todo o resto se foi. Se você define a alma como algo que faz parte da nossa biologia, como o humanismo secular, então é óbvio que você está falando sobre algo oposto ao que a Bíblia fala, já que ela está falando sobre a alma como a parte imaterial do ser humano, como a parte que não tem nenhuma relação com o nosso físico. Tem uma relação porque nós somos um só ser, corpo e alma, e não duas coisas separadas. Mas a alma é totalmente imaterial. Um sentimento na alma não tem nada a ver com a minha biologia. Então a pergunta-chave é: o que é a fé? O que é o dom da graça que dá e nós recebemos para que a fé seja justificadora? Evidentemente a resposta é que a fé recebe Cristo, ela recebe tudo o que Cristo é, e esse é a coisa que a graça faz. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ela nos dá a fé para recebermos tudo de Cristo, até as outras coisas que virão, o amor, o deleite, o arrependimento, ir a Ele. Então é óbvio que a fé salvadora é a fé que recebe Cristo como tudo. Você abraça a Cristo por tudo que Ele é isso que a fé salvadora é. Atos 16:31 diz: crer no Senhor e será salvo. Ou João 1:12: e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, por que a fé salva? Não é porque há nenhuma propriedade na fé, nenhuma virtude na fé, porque a fé é só algo que recebe. A fé salva é a fé justifica, e somente a fé justifica e nenhuma outra virtude, porque a fé que salva, a fé salvadora é a fé que recebe Cristo. No entanto, nós podemos deixar claro o que isso realmente significa, porque dizer receber Cristo não tem mais muito sentido na nossa era pelagiana, semi-pelagiana, arminiana, não tem mais, porque a gente faz para as pessoas assim: olha, receba Cristo no seu coração, levante a mão, receba Cristo. A pessoa: eu estou recebendo, então tudo bem. Isso faz com que receber Cristo não faça muito sentido. Já que você vê que eu estou apelando meramente a coisas naturais, tentando levar as pessoas a se convencerem que em seu livre-arbítrio, ou em sua liberdade, ou em todas essas falsidades, ela pode, se quiser, fazer isso. Então, no entanto, nós podemos deixar claro o que isso realmente significa, porque há muitas pessoas que dizem ter recebido Cristo e crido em Cristo, mas nós temos que admitir que a maioria das pessoas que dizem isso dão pouca evidência de que elas estão vivas espiritualmente. Grande parte das pessoas que dizem receber Cristo são como aquela igreja, uma das igrejas do Apocalipse, que Deus diz assim: tem nome de quem está vivo, mas estás morto. Há muitas pessoas que dizem crer em Cristo, que não há neles nenhuma evidência de vida espiritual, e nós sabemos que a vida espiritual está na alma. Elas não correspondem à beleza espiritual de Cristo. Não há nada novo nelas
que possa contemplar, se alegrar e se deleitar na beleza espiritual de Cristo. Elas não são afetadas pelas glórias de Cristo. As glórias de Cristo, as belezas de Cristo, que deviam produzir afeições poderosas delas, não causam nenhum efeito nelas. Ora, se alguém não tem nenhuma resposta a nada e continua se corrompendo pelas concupiscências do engano, a única conclusão que você tem é que a pessoa está morta. É inútil você, para querer ser agradável, dizer para a família da pessoa: não, essa pessoa não respira, é verdade. Ela realmente está se deteriorando, assim, né? Depois de 3 dias, o troço está meio estranho. Mas, ó, tenha fé de que está tudo bem, está vivo. Não é porque não está. Porque a evidência é de que não há nenhuma resposta àquilo que o ser humano vivo responde. Nós respondemos, os nossos pulmões, por causa da pressão atmosférica, ele responde à atmosfera que nos envolve, de tal maneira que é impossível o ser humano se matar prendendo a respiração. Não é? Ninguém conseguiu jamais se matar simplesmente falando: não vou respirar até morrer. Por quê? Porque há essa pressão sobre os nossos pulmões, nós acabamos respirando, quer nós queiramos, quer não. Uma pessoa viva, inexoravelmente, esses sinais da vida estão lá, nela. E essas pessoas que dizem ter crido em Cristo, elas não correspondem a essa beleza espiritual. Elas não a veem, não afeta elas. Como o cheiro do pão quentinho não afeta o morto. O cara podia adorar o pão antes, mas não afeta mais. E quem está vivo pensa: que cheiro maravilhoso. Elas não são afetadas pelas glórias de Cristo. Elas não têm o espírito do apóstolo Paulo, que disse assim, Filipenses 3:8: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Elas não conhecem essa coisa chamada sublimidade do conhecimento de Cristo. Elas não consideram nada perda. Cada perda delas é uma desgraça, não é? Ele diz: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Por amor do qual, por amor de Cristo, eu considero elas todas esterco. Você vê, a alma dele, aquilo que não é material dele, responde à beleza de Cristo de tal maneira que ele está dizendo que todas as outras coisas, comparadas a essa beleza, são esterco. Esse homem está vivo. Esse não é o espírito da grande parte das pessoas que dizem crer em Cristo. É óbvio então que a fé é aquilo que faz nós crermos em Cristo. Não é o que está acontecendo com essas pessoas que dizem eu creio em Cristo, mas dizem que receberam Cristo. Eles dão a impressão de que é possível receber Cristo não pelo que Ele é, que você pode receber Cristo de uma maneira fatiada, ou que você pode receber Cristo não pelo que Ele disse que é. Essa pessoa está dizendo o seguinte: eu recebi Cristo, mas não recebi Cristo como príncipe da paz na minha vida. Eu recebi Ele, mas não como a água da vida que me satisfaz. Eu recebi Cristo, mas não como o pão da vida que matou toda a minha fome de outras coisas para me dar sentido, identidade, autoestima, alegria de viver. Eles estão dizendo: eu recebi Cristo, mas não como o gozo da minha alma. Eu recebi Cristo, mas não como um tesouro para mim. Eu recebi Cristo, mas não como a minha alegria. Eu recebi Cristo, mas não como o meu Emanuel, que me levou ao Pai, e agora eu cheguei diante do Pai, porque eu recebi Ele como o caminho que me leva ao Pai, e Ele tendo me levado ao Pai, eu vi a glória do Pai na face dele, e nessa glória que eu estou vendo, que domina todo o meu novo coração, eu sou transformado de um grau de alegria para outro grau de alegria, de um grau de paz para outro grau de paz, de um grau de descanso para outro grau de descanso, de um grau de deleite para outro grau de deleite. Você pode dizer: eu recebi Cristo, mas não assim. Então, uma maneira de descrever esse problema é dizer que, ao receberem Cristo, essas pessoas não o receberam como algo, como supremamente valioso.
Quando ele diz a todos quanto eles deu o poder de serem filhos de Deus, você vê que o poder de Deus imediatamente acompanha aquilo que nos justifica, que é dado por Ele, que é a fé. Então eles receberam apenas como o quê? Um perdoador de pecados. A pessoa sente que ela é pecadora, ela sente que os pecados trazem muito problema, ela diz, não, como salvador do meu pecado eu recebi Cristo, como príncipe da paz eu não recebi. Como essa necessidade que eu tinha de ficar livre da culpa. A culpa é uma desgraça, a culpa é um inferno. Jesus chama a culpa de o verme que nunca morre. Não diz que no inferno o verme nunca morre? Então ele está falando sobre, é uma metáfora, não é? Há uma consciência que vai para sempre mostrar ao homem como ele roubou a glória de Deus. E esse verme que vai corroer não por fora, mas dentro de nós, vai nos comer para sempre. Então essa pessoa ama ficar livre da culpa, então ela acha interessante receber Jesus, segundo ela, como Salvador. Mas e como seu príncipe da paz? Não, assim eu não recebi Cristo assim. Quer receber Cristo como alguém que resgata do inferno, porque quem quer ir para o inferno? Nem Satanás. Se pudéssemos perguntar a ele hoje se é o que ele quer. Essa pessoa recebe Cristo como um curandeiro. Por quê? Porque quem não quer ficar livre das doenças ou dos problemas da vida, das dificuldades, ela quer receber Cristo como um protetor. Porque quem não quer sentir uma certa segurança de que na tua vida alguma coisa vai controlar para que tudo não acabe num caos? Ela recebe Cristo como um doador daquilo que ela decidiu que precisa, porque todo ser humano acha que algumas coisas que, se ele tiver, a vida dele vai valer a pena. Ela recebeu Cristo até como o Senhor, não dela, mas da história, porque elas querem alguma ordem, algum propósito. Elas querem dizer que Ele vai ordenar as coisas para o bem dela, e ela está pensando que esse bem é alguma coisa que vai acontecer de boa, que um homem natural acha. O que a Bíblia está dizendo, que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, é que todas as coisas por fim vão cooperar para eu ser a imagem de Cristo. Mas a pessoa está pensando que tudo vai cooperar para no final ela ter coisas boas na vida, apesar de estar tudo indo errado, mas vai dar tudo certo em algum momento. Mas elas não receberam a Cristo como a suprema e pessoalmente valioso pelo que Ele é. Não receberam da maneira como Paulo fez quando ele falou a sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, pelo amor do qual eu perdi tudo. Eu recebi Ele como um tesouro tão grande. Eles não receberam como Ele realmente é, o ser mais glorioso que existe, a razão da criação, a razão pela qual minha mente, meu coração, o mundo, meu casamento e todas essas coisas foram criadas. Elas não receberam Cristo assim, como a coisa mais bela que existe, de tal maneira que todas as coisas belas da vida simplesmente foi uma maneira tênue de se mostrar um pedaço pequeno da glória de que Ele é. Eles não receberam Ele como maravilhoso conselheiro. Elas não têm na aflição, na escuridão, um maravilhoso conselheiro. Elas não têm um Deus forte, elas não têm um príncipe da paz, elas não têm um Emanuel que deixa elas sempre diante de Deus, lá na masmorra mais escura, orar como aquele puritano que durante anos preso disse, sempre que ele ia se alimentar só de pão e água, já que essa foi a condenação dele naquele lugar, e disse, pão e água em Jesus Cristo, o que mais o meu coração poderia querer? Elas não se receberam Jesus assim, como a coisa mais maravilhosa, não receberam Jesus como a coisa mais satisfatória do universo. Ou seja, elas dizem, não, eu recebo Jesus como meu Salvador, não vou para o inferno, mas Ele não é a água da vida no meu coração, não é a coisa que me satisfaz para sempre. O meu coração está cheio de insatisfações. Elas não o estimam, elas não o valorizam sobre todas as coisas. Elas ficam chocadas porque alguém vai para o inferno. É óbvio que elas acham que o que as pessoas cometeram e viveram, todos nós, que fomos criados para Cristo, para a sua glória, e
difamamos ele a vida inteira, que aquilo não era motivo de alguém para o inferno. Ela acha uma pena grande demais para um crime pequeno demais, porque elas têm uma visão pequena de Cristo. Elas não valorizam Cristo, elas não apreciam, elas não se deleitam nele. Esse receber, entre aspas, a Cristo é o tipo de receber que o homem natural não regenerado faz. Qualquer homem pode receber Cristo para não ir para o inferno. Qualquer homem pode receber Cristo porque acha que ele vai ser o ajudador da sua agenda, daquilo que ele quer. Você não precisa de uma nova natureza. Você não precisa de afeições na alma. Você só quer, eu disse isso aqui outro dia, muitas pessoas dizem assim: pastor, eu oro, mas eu não consigo ter paz. É porque essa pessoa achou que a paz que o Evangelho dá é uma paz que não tem nada a ver com Cristo. Ela achou que a paz que dá é como o crack dá às pessoas uma sensação de euforia, de uma sensação boa. O que elas queriam era orar a Deus à noite e acordar de manhã assim com uma saltitante, com uma alegria no coração. Mas o Espírito Santo não dá paz dessa forma. A paz que ele dá é nos levar a Cristo. Nós contemplamos a beleza de Cristo, a perfeição da obra de Cristo, nossos corações ficam em paz com Deus e essa paz transborda. Ou seja, ele só produz cada afeição nos mostrando a glória de Cristo nas suas muitas formas, não é? Então esse receber a Cristo é o tipo de receber que o homem natural faz. Então sempre que alguém recebe Cristo, de qualquer maneira que um homem sem um novo coração pode receber, ele não recebeu Cristo com o dom da fé. E nós vimos por que o homem é justificado somente pela fé e não por qualquer outra coisa que Deus mesmo pudesse dar, porque a fé é uma coisa só recebedora, ela não dá nada. É para ficar evidente que a salvação foi toda operada fora de nós, que o está consumado das nossas vidas foi fora de nós, e o que acontece em nós é simplesmente o resultado dessa salvação. Então é um receber a Cristo que não exige nenhuma mudança da natureza humana. É por isso que as pessoas apelam para a natureza humana para dizer porque elas são como são. A Bíblia diz que o homem é como é, não é por causa da biologia do ser humano, não há nada de errado na nossa biologia, não. A biologia dos nossos corpos agora estão sujeitos à morte, mas os processos biológicos do nosso corpo não tem nada de errado com eles. É óbvio que eu uso meu corpo para adulterar, mas antes de eu usar meu corpo para adulterar, o pecado do adultério aconteceu na minha alma. Jesus diz: do coração que sai. É óbvio que eu usei minhas mãos para matar um homem, mas não é porque mãos são mais, é porque do coração do homem saem os assassinatos. É na alma. Os sentimentos horríveis de amar as trevas e todas essas coisas não tem nada a ver com a nossa biologia. Não, nosso corpo agora é caído, está indo para a dissolução, mas ele não produz os pecados. Não é a falta de alguma coisa em mim ou algum problema no meu corpo que está fazendo eu ser quem eu sou. Então é um receber a Cristo que não exige nenhuma mudança da natureza humana. Aquilo que diz: eu lhes darei uma nova natureza, eu lhes darei um novo coração, para que me amem. Deus está falando de biologia. Porque receber a Cristo como aquele que me livra do inferno, aquele que pode ser o meu técnico da vida, aquele que pode me ajudar a colocar em andamento a agenda da minha vida, não tem nada de sobrenatural, não tem nada a ver com a fé que justifica. Você não tem que ser nascido de novo para querer Jesus dessas formas. Para amar, ser livre da culpa, para amar, ser livre do sofrimento, para amar, ser livre de um sentimento ruim, de agonia, para amar, se sentir mais seguro no mundo inseguro, para amar, ter as coisas que você acha que vão dar os seus sonhos, para amar qualquer coisa que no fundo manifeste que você é centrado em si mesmo. Você não precisa de novo coração, você não precisa de uma alma viva para Deus, você não precisa estar vivo para Deus. Todos os homens naturais que não têm vida espiritual amam essas coisas. Nenhum deles quer realmente ir para o inferno, nem sentir agonia e sem ter nenhuma forma de encontrar alívio.
e querer que a vida vá bem, que a sua agenda funcione. Mas quando nós recebemos Cristo como seu supremo tesouro, isso exige de nós uma nova natureza, não física, espiritual, uma nova natureza. Ninguém faz isso naturalmente. Você tem que ser nascido de novo, como João 3,3 diz. Você tem que ser uma nova criação em Cristo, como 2 Coríntios 5,17 e Gálatas 6,15 diz. Quem está em Cristo é uma nova criação, ou uma nova criatura. Deus recriou aquele homem. Tem que ser vivificado espiritualmente, como está em Efésios 2, 1-4. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos vivificou juntamente com Jesus Cristo. Ou você tem que, como diz 1 Coríntios 12, 3, diz: ninguém pode dizer Senhor Jesus, ou Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É óbvio, você vai dizer que eu posso dizer. E nós sabemos, nós podemos programar um computador para dizer Jesus é o Senhor. Você pode ensinar um papagaio a dizer isso. É óbvio que Paulo não está dizendo a asneira de que um ser humano não pode dizer as palavras Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, porque qualquer pessoa pode. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ninguém pode dizer de verdade em seu coração Jesus é o Senhor da minha vida. Minha vida existe para Ele, a não ser pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode levar um homem a dizer, como o apóstolo Paulo: eu não tenho minha vida por preciosa, porque Jesus é o Senhor sobre ela. Contanto que eu cumpro o chamado de glorificá-lo, eu não tenho minha vida por preciosa. Só o Espírito Santo para levar alguém a dizer, quer pela minha vida, quer pela minha morte, Cristo vai ser engrandecido, então eu não vou ser envergonhado, porque a única vergonha que eu teria nesse mundo era se de alguma forma eu não glorificasse a Cristo. Mas como eu sei que se eu for assassinado, eu vou ser assassinado de uma maneira tal, eles vão ver eu enfrentar a morte por causa de Cristo, de uma maneira que vai mostrar que Cristo é grande, glorioso e maravilhoso, e Ele vai ser glorificado na minha morte, então eu sei que não vou ser envergonhado, e eu sei que a minha vida também não vai ser vergonha, porque como eu vivo vai mostrar que toda a minha vida é sobre Cristo, que todas as coisas boas que Ele me dá não competem com Ele, e tudo de ruim que acontece em minha vida também não tira o meu gozo nele, de tal maneira que o viver para mim é Cristo, e o morrer é ganho, porque eu ganho mais Cristo. Então quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor da sua vida assim, a não ser pelo Espírito Santo. É óbvio que até um demônio pode dizer Jesus é o Senhor, não é a repetição das palavras. Então a fé recebe a Cristo como o Salvador, Senhor e Tesouro Supremo. Portanto, a fé salvadora é o receber a Cristo por quem Ele realmente é. Se você não recebeu, ou eu, a Cristo pelo que Ele realmente é, não é a fé salvadora, não é a fé que me justifica, não é a fé que é o dom de Deus. E nós vimos porque que só a fé, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, somos justificados, pois, pela fé, porque a fé é uma graça e um dom do Espírito Santo que é apenas recebedora, ela nunca dá nada. Portanto, não pode ser confundida com nenhuma espécie de virtude. Se o Espírito Santo nos salvasse, como eu disse, dizendo, aquele que me amar será salvo, aí mesmo o Espírito Santo podia produzir o amor, e isso seria algo que Deus fizesse. Mas como amar é algo que sai de mim em direção a Deus, valorizando Ele, eu podia achar que isso era alguma virtude. Eu fui salvo por algo que eu fiz. A fé, como ela é apenas recebedora, a fé verdadeira, ela só recebe o que foi feito fora de nós. Só ela glorifica só a Cristo. Portanto, a fé salvadora é o receber a Cristo, mas por quem Ele é e pelo que Ele é, ou seja, a coisa mais gloriosa, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, meu Senhor, meu Consolador, meu Conselheiro, meu Deus forte. Eu recebo Jesus pelo que Ele é, por tudo que Ele é, como meu tesouro supremo. Eu não fatio Jesus em vários pedaços e digo, Ele é a minha salvação do inferno, mas não é a minha alegria. Ou Ele é isso para mim, mas Ele não é aquilo para mim, porque Jesus é uma pessoa, você não pode recebê-lo assim. Ou seja,
recebe pelo que Ele é, como a coisa mais gloriosa que existe, não porque nós estamos dizendo, mas porque Ele é, como a coisa mais maravilhosa que existe, não porque nós estamos dizendo, mas porque Ele é a razão de todas as coisas terem sido criadas. Nós recebemos Cristo como a coisa mais satisfatória, não porque nós estamos dizendo, mas porque o pão foi alimentado e Deus inventou os seres humanos, criou os seres humanos com a necessidade de comer e beber, para nutrir, para sustentar e satisfazer o nosso corpo biológico, só para nos mostrar como um dia só Jesus como o pão e como a água é a satisfação final das nossas almas. Portanto, mais valioso do que tudo no universo. A fé salvadora diz: eu te recebo como meu Salvador, mas eu te recebo como meu Senhor, eu te recebo como meu tesouro supremo, eu te recebo como a minha paz, como a minha alegria, como o meu gozo, como a contemplação da glória de Deus que me transforma. Eu considero tudo como perda por causa de ti, pela sublimidade de conhecer a ti, Cristo Jesus. Paulo diz: meu Senhor. Então foi por essa razão que Jesus disse assim em Lucas 14:33: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós podemos pensar, que coisa difícil. Não, o que Deus está dizendo é simples. Se eu for a coisa mais maravilhosa, a única que sustenta, a única que te dá paz, isso aqui vai ser uma realidade inexorável. Ou ele diz assim em Mateus 10:37: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Porque é evidente que ele não me recebeu como a coisa mais maravilhosa, a razão de todas as coisas, como sua alegria, como sua paz, como seu deleite, como sua satisfação final. É óbvio que não. Então não é a fé salvadora. Então é óbvio que essa pessoa não é o meu discípulo. Ou Mateus 13:44, quando diz: e o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra o campo. Tudo por aquela alegria. Então a glória eterna de Jesus torna-o infinitamente mais valioso e mais satisfatório que tudo, de tal maneira que Paulo diz: morrer para mim é ganho, porque eu perco tudo que não é a minha paz, que não é o meu gozo, que não é a minha alegria, que não é a minha razão de existir, que não me dá identidade, mas eu ganho mais de Cristo. Então, quando eu olho para as duas coisas, o que eu perco e o que eu ganho, morrer é lucro, não é perda. A fé salvadora recebe este Cristo. O que nós temos que saber é se a fé que nós dizemos ter recebido Cristo é essa fé que recebeu Cristo inteiro, que vê Cristo, recebeu Cristo como o Pai vê o seu Filho. A fé salvadora recebe Cristo, não temos a experiência da plenitude da alegria. Nós nunca vamos ter a experiência da plenitude da paz, da plenitude do descanso. Não. Ou o clímax da satisfação nesta vida. Mas nós, como está no Salmo 34:8, provamos e vimos que o Senhor é bom. Nós sabemos onde o achamos. Nós, apesar de nós não experimentarmos a plenitude, nós temos algo tão verdadeiro que nós podemos dizer para Ele assim: para onde iremos nós se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde iremos nós? Para o humanismo secular? Para o romance? Para que tipo de experiência nós iremos se só Tu tens palavra de vida eterna? Você vê, e a vida eterna é essa: conhecer a Deus somente, a Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo não está em lugar para a gente ir. Não é que Tu é uma boa e grande coisa e a gente vai ter que procurar isso, vai ser tão difícil. É porque não há mais nenhum lugar para isso, há um lugar onde essas coisas estão. Então nós provamos, nós sabemos onde achamos e nós prosseguimos então querendo mais, porque Ele capturou os nossos corações. Então Filipenses 3:12 diz: para conquistar aquilo para o que também fomos conquistados por Jesus Cristo. Se nós prosseguimos para conquistar aquilo pelo qual nós somos conquistados, nós somos conquistados e foi dada uma nova natureza e a verdadeira fé para nós termos isso, Jesus como Ele é, pelo que Ele é, e nós vamos ter a plenitude disso na eternidade, e mesmo lá isso vai continuar crescendo.
Então, eu já disse isso aqui, quem é salvo, ele não tem toda a herança que ele tem em Cristo ainda, mas ele tem o suficiente, ele tem o penhor. O Espírito Santo em nós é o penhor. Nós podemos não ter a experiência de todo o amor de Deus como vamos ter na eternidade, mas o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que foi nos dado. Ou seja, é como se, eu expliquei dessa forma, se eu não me engano, alguém batesse na sua porta e disse assim: você é beça, né? Eu sou beça. Então, sua família veio da Espanha, não é? Esse nome vem da Espanha. Então, um tataravô teu, espanhol, então, ele tem uma riqueza enorme. E nós estávamos procurando você durante século aí, porque o teu avô, o teu tataravô, ele é dono de minas de diamantes na África do Sul, é dono de petróleo enorme no Texas, ele é dono de uma riqueza incalculável, enorme. E finalmente a gente achou, e agora você vai receber toda essa herança. Mas é óbvio que até você tomar par dessas minas de diamante, poços de petróleo, investimento em banco, é muita coisa, é um conglomerado de coisas. Até essa papelada toda funcionar, ficar pronto, vai demorar. Vai demorar talvez 1 ano, 2, até tudo isso ser inventariado adequadamente, tudo passar ao seu controle. Mas o seu tataravô, que você não conhecia, ele não quer que você fique esses anos esperando isso enquanto está sem nada, com essa riqueza toda que agora é sua. Então nós depositamos $100 milhões na sua conta. Isso não é nada, isso é um troquinho, mas é para você viver esses 3, 4 anos enquanto tudo se resolve, para você tomar posse da sua herança. É isso que o Espírito Santo não é? Ele é o penhor. Deus diz: eu vou te dar uma paz perfeita, você vai ser a imagem do meu filho. Você não é ainda, mas você vai receber agora muitas coisas da semelhança dele, muito da alegria dele, muito da paz dele, muito de um coração que valoriza ele pelo tesouro que ele é. Um dia você vai descobrir que ele é um tesouro maior do que você imaginava, mas agora você já vai ter um penhor de todas essas coisas, todas essas realidades, uma alegria indizível para sempre. Então você já vai ter alegria agora, você já vai ter paz agora. E o despertamento da visão espiritual dessa glória, a natureza da fé salvadora determina o que será um fundamento suficiente e satisfatório para essa fé e como fundamento dela. Então a fé salvadora não descansa somente em fundamentos simples, como Jesus é o Messias, Cristo viveu uma vida perfeita, Ele morreu pelos pecadores, Cristo é Deus, Cristo ressuscitou. Você pode crer nisso, tá? O que Tiago diz? Os demônios também creem. Você acha que o demônio não crê que Jesus é Cristo? Que Satanás não acredita que Ele ressuscitou? Não acredita que Ele é o Filho de Deus? Crer nessas coisas não fazem nada. Mas ele não é o tesouro do coração de Satanás, não é o deleite. Satanás não está dizendo: o meu desejo é conhecê-lo, meu desejo é me deleitar nele. Tudo perto dele é lixo. Ele não tem, ele está morto espiritualmente. Ele ama a escuridão. Crer que Jesus morreu e ressuscitou e todos esses fatos não faz de Satanás alguém que tenha a fé salvadora, porque a fé salvadora é aquilo que recebe Cristo como ele realmente é, e recebe todo o Cristo, e não um Cristo fatiado. Então a pergunta da pessoa, eu acho que isso tem um assunto muito mais profundo ainda, mas a pergunta da pessoa é: por que só pela fé nós somos justificados, já que Deus podia conceder tudo o que Ele exige? Porque a fé é uma graça recebedora. As outras graças começam a ser graças que dão coisas. Eu dou a Deus o louvor, eu dou a Deus o reconhecimento da sua glória e de como o meu pecado o ofendeu, e isso é arrependimento. Eu dou a Ele algo que Ele produz em mim, mas Ele produz e eu dou. A fé não dá nada. A fé só recebe Cristo, todo Cristo, por tudo que Ele é. E assim é que o Espírito Santo começa a produzir as outras afeições, ao nos levar a Cristo. Então essa é a razão porque só a fé, o homem é justificado só pela fé e nenhum por uma outra coisa.
A verdadeira razão porque a fé obtém esse papel tão exclusivo no Novo Testamento, no que concerne a obtenção da salvação, deixando de lado o amor e qualquer outra coisa no homem, é que a fé significa receber algo, não fazer algo, ou mesmo ser algo. Dizer, portanto, que a nossa fé nos salva, significa que não somos salvos, que não salvamos a nós mesmos na menor medida, e que Deus nos salva completamente em Cristo. Pai, obrigado por esta manhã, por essa breve meditação. Oh Deus, quão profundo é a verdade por trás disso. Nos dê um coração, Senhor Pai, que continue cavando na mina, Senhor Pai, desse tesouro infinito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém.